resolver. Amém, gente? Lucas capítulo 23, versículo 42 diz assim: então disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Almeida corrigida fiel, tá bom? Lucas capítulo 23, versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E lhe disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, gente? Esse texto é conhecido por mim, por você. Você já deve ter lido e ouvido pregar sobre ele muitas vezes. Se trata do que esse texto, pastor? Do momento da crucificação, as duas palavras estão corretas. No momento em que Jesus foi crucificado, Jesus está no Monte Calvário. Esse nome é porque tem o formato de uma caveira no monte. Hoje não é tão evidente essa caveira por causa de um terremoto que aconteceu nos anos 60, e um pedaço do rosto da caveira caiu. Mas fotos de antes desse terremoto, que estão lá na exposição em Israel, mostram a perfeição que havia na imagem do rosto, uma caveira. Por isso se chamava Monte Caveira, Calvário. Jesus está lá no monte, no meio, entre dois ladrões. Jesus no meio, crucificado, e dos dois lados, ladrões. O historiador Flávio Joséfo narra o nome desses dois ladrões. Ladrão do lado esquerdo, Gesmas. Ladrão do lado direito, Dimas. Então repita comigo: Gesmas e Dimas. Diga assim: Dimas e Gesmas. São esses dois os ladrões. E o texto está dizendo, no decorrer dele, que o ladrão da esquerda, chamado Gesmas, olha para Jesus e começa a zombar de Jesus. E ele começa a falar assim para Jesus: você não falava que você era rei? Era senhor? Que você era poderoso? E onde você foi parar aí? Está crucificado. Aí o ladrão disse assim: por que você não desce da cruz então, se você é quem diz ser? E além de descer da cruz, já aproveita, salva nós também, tira nós aqui da cruz também. Mas ele não estava falando isso para Jesus, porque ele acreditava que Jesus podia fazer isso. Ele estava zombando de Jesus, ele estava tirando sarro de Jesus. Ele falava assim: desce daí então, já que você é senhor, é mestre. E aí ele começa a zombar de Jesus, e Jesus calado. O ladrão da direita, chamado Dimas, que a igreja católica chama nos seus sermões de o bom ladrão. Se é que dá para ser um bom e ladrão ao mesmo tempo, mas o bom ladrão, o Dimas, ele olha para o Gesmas e ele fala assim: você não teme nem a Deus. Aí ele diz assim, está escrito isso na Bíblia, ele diz assim: nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Os nossos atos nos trouxeram até aqui. Mas esse homem que está na cruz central, nada fez para estar aqui. Nós merecemos, mas ele não. Então,
o Dimas, você percebe que ele é um réu confesso. Está ali, confessa que é culpado e que merece a condenação. Essa é a história que nós lemos. E quando Dimas olha para Jesus, ele encontra naquele crucificado, porque quem olhava para Jesus na cruz não via beleza alguma. Isaías chega a dizer que não havia beleza alguma no Cristo, porque ele foi moído por nossas transgressões, humilhado por nossos pecados. Jesus ali estava com toda a sua aparência deformada. Ele podia parecer tudo, menos um Senhor ali. Mas eu quero dizer para você que o Dimas descobriu 3 coisas em Jesus, naquele dia, na cruz. 3 elementos que Dimas viu em Jesus no dia da crucificação. O primeiro deles, Dimas olha para Jesus. Dimas está aqui do lado direito. Dimas olha para Jesus e profere a seguinte palavra: Senhor. Ele disse o quê? Senhor. Nos 4 evangelhos essa descrição aparece igual, com S maiúsculo. Ele disse Senhor. Então a primeira coisa que ele viu em Jesus, a sua aparência, Jesus não me engana. Você parece um condenado, você parece um homem qualquer, mas você não é um homem qualquer, você é um Senhor. A primeira coisa que Dimas vê em Jesus na cruz é que ele é Senhor. E como Senhor, ele é um rei maior do que Davi, um líder maior do que Moisés, um comandante maior que Josué, um sábio mais sábio que Salomão, um profeta maior que Elias. Jesus é maior. E como Senhor, nenhuma folha cai da árvore sem que antes passe pela decisão dele. E se você descobre em Jesus o Senhor da sua vida, você começa a viver um novo tempo, você começa a desfrutar de uma nova vida, você começa imediatamente a receber milagres de Deus. Ele olha para Jesus e diz Senhor. Ele vê em Cristo um Senhor. Segunda coisa, ele diz lembra-te de mim. Ele está dizendo assim: o Senhor tem boa memória, Jesus. O Senhor não se esquece. Eu vou dizer para você, Deus não se esquece de você. Deus tem boa memória e conhece cada obra que você tem feito. E depois ele diz, quando entrares no teu, ele está dizendo, você é um rei, o Senhor tem um reino. Ele olha para Jesus e diz, você não me engana, você é um Senhor, você tem boa memória, e você tem um reino maior do que esse mundo. E quando o Senhor entrar nele, lembra de mim. Coisas que muitas pessoas durante a vida toda não conseguem ver em Jesus. Podem até dizer e demonstram isso com atos de desobediência e de afastamento. Mas quem realmente viu em Jesus o que o ladrão viu, desfruta também de grandes milagres. Ele viu que Jesus é um Senhor, que Jesus tem boa memória, e viu que ele é um rei. E como um rei, ele tem um reino maior do que esse mundo, e que está pronto para nos atender quando clamamos com toda a nossa alma e de todo o coração. Amém, gente? Agora, o que mais chama a minha atenção nesse texto aqui, e isso sempre me chamou a atenção, quando eu li pelas primeiras vezes a Bíblia, esse texto sempre se destacava, porque o Dimas disse assim, lembra-te de mim. Ele disse o quê? Lembra-te
de mim. Agora, apenas para você entender como ilustração, Pastor Rodrigo, ele ficou bilionário, ganhou na Mega Sena acumulada, e de quebra ganhou junto no jogo do bicho, recebeu uma herança. Pastor Rodrigo, ele está tão abençoado, que se ele cuspir no chão, o cuspe dele vira ouro. Aí o que acontece? Todo mundo começa a comentar: nossa, olha como que ele está abençoado, está rico, poderoso. Aí chega aquela pessoa que nem olhava para a cara do Rodrigo, do pastor Rodrigo, e fala assim para o pastor Rodrigo: ô Rô, lembra-te de mim, hein, Rô? Agora que você está rico, poderoso, não vai esquecer aqui do amigo. Mas o cara nunca fez nada, nem oi falava para o Rodrigo. O que o Rodrigo vai pensar desse cara? Que ele é um interesseiro, sim ou não? Você só vai falar para alguém: lembra-te de mim, se tiver alguma coisa para lembrar. Não vai esquecer dos velhos amigos agora. Mas que amigo é esse, se nunca fez nada? O Dimas está falando isso para Jesus. O Dimas olhou para Jesus e falou assim: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar lá no seu reino. Deixa eu dizer aqui para você, o que eu vou dizer é o que o historiador Eusébio de Cesareia descreve nos seus relatos da história da igreja. A Bíblia Sagrada, ela nos conta o que é importante para salvação, doutrina, fé. Mas a história da igreja, ela aconteceu. E o que está escrito lá no último evangelho de João, no último versículo? Se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas em livros, nem o mundo inteiro seria capaz de comportar os livros que seriam escritos. O que o historiador Eusébio de Cesareia diz? Quando a Maria, e isso a Bíblia também diz, quando a Maria é jovenzinha, ela é prometida por José. O casal da Bíblia referência para mim é Maria e José. Maria e José. Tem um monte de pregador que gosta de Isaac, de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca. Mas eu gosto de Maria e José. José e Maria. Porque olha que história extraordinária que é desse casal. Ela é prometida para o José, então ela vai morar na casa do José 3 meses antes do casamento, como era de costume na época. Só que havia uma lei. A lei diz que enquanto essa menina está sob a tutela da família de José, antes do casamento, José não pode tocar nela, só depois do casamento. Se o José toca nela antes do casamento, ele é apedrejado até a morte. Em contrapartida, ela também tem que ser pura, tem que ser virgem. Se ela tivesse deitado com outro homem, ela é apedrejada até a morte. O José é carpinteiro, ele sai para uma viagem de trabalho. Só que entenda, carpintaria na época, irmãos, tem mais a ver com o que nós conhecemos hoje com alvenaria, com construção de casas, do que com o que popularmente se passa de José e Jesus, como se Jesus fosse um carpinteiro no sentido de fabricar cadeira, fabricar mesas. Pode ser que ele fazia isso também, mas a carpintaria na época é construção civil, construção de casas. José sai para trabalhar, e quando o José volta, ele vai dar um abraço na Maria. A Maria fala: mas que perfume é esse, José? Eu vomitou, eu estou enjoada. E ele fala: mas que estranho, ela está enjoada. Daí a pouco ele começa a ver que a barriga dela está maior. E quando ela já não consegue mais esconder a gravidez,
Ela fala assim: José, eu preciso te falar, eu estou grávida. Agora, eu quero que você entenda, se coloca no lugar do José, irmão. Você sai para trabalhar, você nunca tocou na sua noiva, e a hora que você volta, ela fala assim: eu estou grávida. Mas como é que você está grávida? Eu nunca te toquei, Maria. Não, mas eu estou grávida de Deus. Será que você acreditava, irmão? O José também não acreditou no começo. Ele não acreditou, ele se sentiu traído. Mas olha o caráter e a bondade desse homem. Se ele entrega ela é apedrejada. Mas se ele não entrega, ele é apedrejado. Porque todo mundo vai dizer: ele tocou nela antes da hora. Mas ele decide que ele vai ser apedrejado para proteger a vida dela, mesmo achando que ela o traiu. Olha o caráter de José. Ele já tem uma certa idade. José é um personagem na Bíblia que não diz uma palavra sequer. A única coisa que você sabe que José falou foi com Deus em oração. José não está falando nada na Bíblia, mas ele está fazendo. José é aquele tipo de pessoa que não fala nada, mas faz. Nós precisamos de mais Josés na nossa vida, sim ou não? Mais pessoas que fazem do que pessoas que falam. Porque tem aqueles que falam muito e não fazem. E José fala muito pouco, mas as obras de José falam por si só, e falam até hoje. O anjo visita José e tranquiliza José. Diz assim: José, não tenha medo de receber a Maria. Ela está realmente grávida, obra do Espírito Santo, e ela gera dentro do ventre o Filho de Deus. Receba ela como sua mulher. E então agora ele crê, porque o próprio Deus o visita. Os 9 meses de gravidez passaram. Quando está perto da criança nascer, vem um decreto de Herodes, o rei, porque César havia mandado que Herodes fizesse isso. E vem um decreto assim: todos os cidadãos da terra de Israel devem ir até a sua cidade natal para fazer o recadastramento, recenseamento. Quem aqui nasceu em outra cidade? Levanta a mão aqui. Agora imagina só se amanhã aparece no jornal assim: todo mundo tem que voltar para a sua cidade natal para fazer um recadastramento. Se fosse hoje, nós temos carro, dá para ir de avião, dá para ir de ônibus, é mais fácil, mas daria uma dor de cabeça, sim ou não? Dá trabalho, não dá? Vai perder dia de serviço, vai ter que remanejar um monte de coisa, pegar fila e tudo mais. Só que não tinha escolha. Era uma ordem do Herodes, era uma opressão aquilo ali, mas eles tinham que obedecer. E aonde José nasceu, pastor? José nasceu em Belém. Ele tinha que ir para Belém. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que o Messias tinha que nascer em Belém. Os 3 reis magos, portando ouro, incenso e mirra, foram procurar o menino, filho de Deus, em Belém. Então ir para Belém, embora sob uma opressão de Herodes, foi um propósito de Deus. Através daquele decreto ruim de Herodes, se cumpriu o propósito de Deus na vida de José, Maria e Jesus ali. Então aquilo que te oprime hoje, pode ter certeza, está te empurrando para o seu destino,
Tem algo que você não entende, mas a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não entende, mas pode ter certeza, Deus está te levando para o lugar certo, se Ele é Senhor da sua vida. Estou ainda falando aqui da cruz, tá? Já vou voltar para cá. A Bíblia diz que Ele chega em Belém, Jesus nasceu, os 3 reis magos visitam, dão ouro, incenso, mirra, os pastores do campo visitam, adoram o menino Jesus. Quando ele está prestes a voltar para casa, vem a notícia: Herodes está sabendo que nasceu o prometido, e Herodes mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos de idade. A Bíblia diz assim: Maria, José e o menino Jesus fugiram. Agora eu quero que você entenda o que é fuga. Fugir, por exemplo, se você tiver de fugir agora, você não vai voltar para sua casa, buscar, fazer mala, pegar dinheiro. Fugir é do jeito que está, com a roupa do corpo. Eles não voltaram nem para casa. Fugir não é ir pela estrada comum que todo mundo vai. Isso é viajar. Fugir é cortar caminho para o meio do mato, é se esconder. É assim que José e Maria, num jumento, levavam Jesus para o Egito, fugindo. E agora sim, o historiador Eusébio de Cesareia narra essa fuga com riqueza de detalhes. José e Maria caminham com Jesus 3 dias e 3 noites, sem parar, sem comer, com medo de serem capturados. 3 dias e 3 noites depois de caminhar, eles estão cansados, eles precisam parar. A Bíblia diz que quando Jesus cresceu no Egito, ele cresceu em sabedoria, em graça e em conhecimento. Mas não fosse esse caminho da fuga, essa rota de fuga, Jesus talvez nem tivesse chegado no Egito. Mas veja como que é o propósito de Deus. Eles caminharam 3 dias e 3 noites. Quando eles chegaram no meio de um deserto, Eusébio diz que eles avistaram uma gruta. Essa gruta é aberta para visitação hoje, na Terra Santa. Eles avistaram uma gruta e viram fogo naquela gruta. E eles disseram: deve ser os pastores apacentando o rebanho na vigília da noite. Então o que acontece? Eles, ao avistar a gruta, José vai se aproximando da gruta com Maria e com o menino Jesus. E José, para dizer que está chegando, para eles não pensarem que eram ladrões, José ele grita: Shalom, Adonai, Shalom, se apresentando aos pastores. Quando José e Maria chegam na gruta, não tem ninguém na gruta, mas está lá um cabrito sendo assado sobre o fogo, e alguns cântaros de água no chão. Só que não eram pastores que estavam ali. O historiador diz que era um bando de marginais, de bandidos, ladrões, saqueadores, homens da pior estirpe, e tinham se escondido porque acharam que era algum tipo de problema para eles. Mas quando eles viram que era apenas um velhinho, uma mulher e um bebê, logo saíram do esconderijo da gruta. E quando saíram do esconderijo, o pior dos marginais ali aponta para a irmã Maria e diz assim: mulher para passar a noite. Está
escrito nos relatos de Eusébio de Cesareia que naquela noite José teve o supercílio partido, a boca ferida. José apanhou daqueles bandidos à noite, foi chutado por eles quando caiu no chão. E agora que José está caído, o marginal, o bandidão, ele agarra na irmã Maria em cima do jumento e puxa ela, a ponto da criança, o nosso Senhor Jesus, cair dos braços dela no chão, embaixo do jumento. O jumento fica agitado e começa a pisotear, e Jesus está a ponto de ser pisoteado pelo jumento. Imagina essa cena. O bandido, ele está com a adrenalina lá em cima, ele chega a amordaçar a irmã Maria. Quando ele amordaçou ela, ele diz mais uma vez: é mulher para passar a noite. O historiador diz assim, Guilherme, que naquela hora o menino Jesus chorou tão alto, que acordou o chefe dos marginais que estava dormindo na gruta, no fundo da gruta. O chefe dos marginais acorda com aquele barulho, saca da espada e vai lá no meio da gruta, no fogo, para ver o que está acontecendo. E ele vê um homem agarrado segurando uma mulher, uma criança a ponto de ser pisoteada por um jumento no chão, e um velho gemendo de dor no canto. E esse marginal segurando a espada, ele diz assim para o marginal que agarrava a mulher, que segurava a mulher, ele diz assim: para! Solta essa mulher agora! O marginal, ruim, bandido, ele disse: chefe, é mulher para passar a noite, chefe. E ele disse: solta essa mulher agora. E ele vai com a espada na mão direita, com a mão esquerda ele pega debaixo do jumento o menino Jesus, para que não fosse pisoteado pelo jumento. E segurando a criança com a mão esquerda, a espada na mão direita, ele diz para o outro: solta essa mulher agora. Aí ele diz assim: a minha mãe, antes de morrer, me fez colocar a mão direita na coxa esquerda dela. E ela disse: meu filho, eu não consegui tirar você dessa vida, mas eu te faço um pedido. Nunca, prometa para mim, nunca você vai tocar em um velho, em uma mulher, em uma criança. Jure para mim que você nunca vai fazer mal para velho, para mulher e para criança. E ele diz: e os 3 pedidos da minha mãe estão aqui diante dos meus olhos. Solta essa mulher agora, porque hoje fazem 7 anos que a minha mãe morreu. Ele disse: não vai soltar? Ele bate a espada no rosto do marginal, na face esquerda do marginal. Ele corta da orelha até a boca do marginal. Ele corta. A hora que ele passa a espada no marginal, ele solta a Maria. E nisso ele pega a Maria e traz para trás dele. Abaixou a adrenalina do marginal. Ele veio: desculpa, chefe, eu perdi a cabeça. Ele manda para lá. Eles falam assim: o que nós vamos fazer agora? Ele diz: nós vamos ficar acordado e nós vamos vigiar a família. Deixa eles dormir. E a família sagrada, José, Maria e o menino Jesus, dormiram naquela gruta, aquela noite. No outro dia pela manhã,
esse chefe dos marginais chega até José e diz assim: José, eu sou marginal, mas eu sou um judeu, e eu sei que o judeu tem que pagar quando ofende a honra de alguém, e nós ofendemos a sua honra com o que foi feito aqui pelo meu bando ontem. Então eu quero pagar o que nós fizemos. E ele dá um saco de dinheiro para José, moedas da época. Agora entenda, José, ele tem ouro que ele recebeu do rei mago. Só que o ouro não dava para ele usar, ele tinha que fazer o câmbio daquele ouro. Não tinha como ele arrancar uma barra de ouro e comprar comida, por exemplo. Ele poderia ser roubado. Esse ouro foi usado depois. Aquele dinheiro que ele recebe do marginal foi usado para alugar uma casa no Egito, ou comprar uma casa que inclusive está lá até hoje. Quem já foi para o Egito, eu tive a oportunidade de ir lá 2 vezes nessa casa. Está lá o quarto da família sagrada, o fogão de lenha, um poço ao lado. E ali no Egito morou Jesus, Maria e José. E eles começaram a vida lá com o dinheiro que recebeu daquele marginal. Agora eles estão indo embora. A irmã Maria monta no jumento com o menino Jesus nos seus braços. José vai puxando o jumento. Estão subindo a colina. Eles estão em Eilat. Hoje se chama Eilat essa cidade em Israel. A primeira cidade, ou a última cidade antes de entrar no Egito, ou a primeira cidade para quem vem do Egito. E eles estão indo embora. A Maria, ela olha para trás, ela vê aqueles marginais se despedindo, e ela diz para o José: para um pouco. Ela desce com o menino Jesus do jumento, volta até os marginais, e ela chega para aquele que era o comandante dos marginais, o que havia salvado ela, e ela diz assim: moço, um dia o meu filho vai crescer, e eu vou contar toda essa história para ele, e ele vai me perguntar: mãe, qual é o nome daquele homem que salvou a senhora de ser violada, papai de apanhar, e eu de ser pisoteado por um jumento? E que nome eu vou falar para ele, moço? Qual que é o seu nome? Ela diz: o nome do meu filho é Jesus. E ele diz assim, está escrito exatamente assim nos relatos do bispo Eusébio de Cesareia. Ele diz assim: Jesus é grego, né? Nunca ouvi esse nome, nunca mais vou me esquecer. O que a senhora perguntou? Qual é o nome do Senhor para eu falar para o meu filho? Ele segura na bochechinha do menino Jesus e ele fala assim: se ele perguntar o meu nome, diga para ele que o homem que salvou a senhora, ele e o pai dele, diga para ele que o meu nome é Dimas. Olha como que é. Anos mais tarde, aprove a Deus que esse mesmo Dimas estivesse pendurado na cruz do lado direito do Cristo. No meio da discussão dos 2 ladrões na cruz, um soldado romano encosta uma escada na cruz central, sobe e prega uma placa aonde estava o nome do crucificado, e ali estava escrito Jesus. Quando Dimas viu aquele nome, voltou na memória dele tudo o que havia acontecido lá atrás, e por isso então ele diz: Senhor, sua mãe deve ter te contado, ela deve ter te contado, lembra
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nas minhas palavras agora, tá? Jesus olha para ele e diz: eu tenho boa memória, Dimas. Todo mundo que entra no meu reino entra acompanhado de um anjo, mas você, Dimas, vai entrar com o dono. Você vai entrar do meu lado. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu dei essa volta toda para dizer para você uma coisa: Deus se lembra de você. Ele não esquece de nada que você fez por Ele, pela obra dEle, pelo reino dEle. Dimas poderia ter sido morto em qualquer outro lugar, mas por causa de um ato de bondade dEle, Deus resolveu colocá-lo ao lado da cruz de Cristo, para dar a ele uma oportunidade de mudar o seu destino. E quando ele viu aquela oportunidade, ele agarrou. Senhor, Senhor, o Senhor deve saber quem eu sou. Lembra-te de mim. E Jesus, olhando para ele: ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Levante a sua mão direita, por favor. Eu quero dizer para você que Deus se lembra de você. Deus se lembra das coisas que você já fez. Por mais que você sinta pecador, errado às vezes, Deus viu bondade em você, e por isso te trouxe aqui e te dá hoje uma oportunidade para uma nova vida. Quero dizer que Deus se lembra de você, e que ainda hoje Ele estará com você aqui na terra, para que um dia você esteja com Ele no paraíso. Ainda hoje Deus traz resposta para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? Entenda, e eu compreendo, a respeito a opinião dos pregadores, mas muitos gostam de pregar assim, que o céu vai ter menos gente do que o inferno, que o inferno vai estar cheio, que o céu não vai estar tão cheio assim. Mas deixa eu dizer aqui para você o que eu acredito. Eu não consigo crer que Deus perde para o diabo em qualquer área. Eu não consigo crer que na contagem final o diabo vai dizer: consegui arrastar 1 milhão, e Deus vai dizer: pois é, e eu tenho menos do que você aí. Eu creio que ao ponto que o diabo vai dizer: eu tenho 1 bilhão, Deus vai dizer: mas eu tenho 10 bilhões de pessoas aqui comigo. Eu creio que o céu vai ter infinitamente mais gente do que o inferno, porque Deus, Ele não vê como o homem vê. Ele viu no ladrão um bom ladrão, e deu a ele a oportunidade de se arrepender. Ele deixou de pagar pelos erros dele? Não, foi condenado à morte, pagou pelos erros, e disse que merecia aquilo, mas ainda assim ele creu em Jesus, e pediu para Jesus se lembrar dele, e Jesus disse: eu me lembro de você, e você vai estar comigo ainda hoje. Jesus não falou: nem te conheço. Jesus falou: hoje você vai estar comigo, e você entra junto comigo no meu reino. Imagina os anjos olhando para o Dimas entrando no céu, falando assim: nossa, deve ser importante esse aí, não? Está entrando com o chefe.
o único que entrou com Jesus. Deus vai fazer coisas únicas na sua vida. Ele não se esquece de você e nem dos seus. Fiquem todos em pé, por favor, em nome do Senhor.